Tá começando mais um Ei, tu é? Podcast daquele povo animado. Olá! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Ei, tu é? E hoje vamos abordar sobre os direitos LGBTQIAP+. Eu sou Isabelle. Eu sou estudante do curso de psicologia, essa matéria é interação psicossocial, e eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo preto na altura do ombro. Eu estou usando um óculos rosa, em formato de gatinho, com a blusa vinho, e atrás, meu fundo é uma parede cinza. Oi, gente. Eu sou Natália. Eu sou branca, tenho um cabelo castanho escuro, um pouco acima, um pouco abaixo do ombro, na verdade. Eu tô com uma blusa preta, tô com óculos azul escuro. Eu tô com headset preto com detalhe vermelho e umas luzes piscando nas laterais. E meu fundo é uma parede bege com uma cama e 2 ventiladores. Agora a gente vai chamar a nossa convidada, ilustríssima convidada. O nome dela é Daniela de Andrade Souza. Ela é advogada, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes, professora de Direito Constitucional, Direito Internacional e Direitos Humanos da Faculdade de Direito 8 de Julho, especialista em Gênero e Sexualidade na Educação pela Universidade Federal da Bahia, polidancer, mãe de 2 gatas e uma cadela. Pode entrar, Dani! Olá! Por essa o direito não esperava essa descrição toda. Enfim. Oi, gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar esse convite. Eu que fico imensamente grata e honrada de poder contribuir aqui com esse podcast, com esse nome maravilhoso. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho um cabelo moreno iluminado, brincando, eu não sei se é louro, se é moreno, enfim, fiz umas luzes. Tô com uma camisa branca, meu fundo tá meio caótico, eu até tentei colocar perto da minha estante de livros para parecer mais cult, sabe? Mas tem uma barra de polidense no meio do meu quarto, então não rolou. Então, meu fundo é um cabideiro das minhas roupas, então vocês, né, estão vendo aqui minha intimidade. E eu tenho óculos, eu estou usando um óculos dourado, comido uma perna pela minha cachorra e um fone bege. É isso. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Primeira pergunta, sim, basiquinha que eu vou fazer vou começar perguntando como foi a sua formação. E como foi que você se deparou com a temática dos direitos LGBTs na universidade? E eu também queria saber se nas universidades eles estimulam os alunos a se debruçarem sobre esse tema. É uma perguntinha basiquinha, mais ou menos. Ela aborda muitos aspectos assim da minha vida, tanto como pesquisadora como enquanto processo de autoconhecimento. Eu comecei nos estudos de gênero, na verdade, num grupo de pesquisa, quando eu estava mais para o final do curso de Direito, né, da graduação. Eu comecei num grupo de pesquisa que era sobre educação de gênero nas escolas municipais aqui de Aracaju, e eu era voluntária desse grupo. Só que eu fui mordida pelo bichinho da pesquisa, então nunca mais larguei, né? E aí no outro semestre eu fui bolsista de um projeto de iniciação científica sobre o acolhimento de estudantes trans aqui nas faculdades de Direito de Sergipe. A gente fez um mapeamento mesmo, com um formulário de entrevista com os alunos, enfim, da faculdade, tanto da UNIT, da PIU10, da UFES. E a gente foi um formulário muito simples, né, que a gente perguntava como essa pessoa se considerava, como era o tratamento de pessoas trans, como era que a coordenação lidava com isso. Esse projeto deu resultados, não somente como resultado de pesquisa, mas também ele se enveredou por um projeto de extensão da UNIT, que foi o Transjus, que era um projeto de extensão que ele buscava oferecer atendimento jurídico, acompanhamento processual para a população trans, travesti, gratuito pelo Núcleo de Práticas Jurídicas aqui. É um projeto que ele é bastante significativo pela forma como eu vejo o direito, né? Eu acho que a gente sempre pode fazer alguma coisa
com os cursos que a gente está, alguma coisa que vá transformar a realidade que a gente quer mudar. Então, o Transjus foi esse filho para mim, e esse projeto, ele virou, ele foi, enfim, ele foi reconhecido pela Sempesc, enfim, e ele foi a porta de entrada para o meu mestrado, né? Então, aí eu conto com alguns anos de pesquisa, entrei no mestrado abordando esse assunto, mas já adianto, a gente entra com um projeto de pesquisa, a dissertação é outra coisa, virar uma coisa completamente diferente. Então, eu comecei a trilhar assim porque eu fui atrás, na verdade. Eu queria alguma coisa no curso de Direito para me brilhar os olhos, assim. Então, eu fui atrás da pesquisa. Não que seja uma coisa muito fomentada, isso é um pouco engessado, principalmente no direito, assim. Eu acredito que em outras áreas, eu acho que a questão da pesquisa possa ser um pouco mais, enfim, eu não posso falar, né, por outras áreas, porque eu não estou. Mas no direito é uma coisa que é tão voltada para advocacia, concurso, que a pesquisa fica um pouco de fora, sabe? A docência é um pouco deixada de lado, né? A atividade de pesquisa que envolve a docência. Então, eu fui atrás e a galera que quer fazer pesquisa no direito vai atrás também, né? O que não falta é grupo de pesquisa. A gente tem muitos, até hoje eu atuo no grupo de pesquisa com minha ex-orientadora, que é o grupo de pesquisa de gênero, família e violência, e foi correndo atrás disso, foi uma coisa que me despertou, porque eu queria estudar essas questões de gênero e acabava que eu lia aquilo, parecia que eu estava lendo sobre mim, e acho que eu pesquisadora e eu enquanto Daniela, processo de descoberta dia a dia se imbricam de uma forma que é indissociável. Assim. Então, minha dissertação, o que eu escrevo sou eu. Então, aquilo dali tem muito de mim também. E aí, depois, eu inventei de fazer o mestrado junto com uma pós-graduação. Foi uma das loucuras que eu fiz. Por quê? Ah, tudo bem, ela é AD, mas eu não contei que eu ia ter que fazer um TCC e uma dissertação ao mesmo tempo, né? Fiz um TCC e uma dissertação ao mesmo tempo. Foi uma loucura? Foi. Mas a especialização eu fiz por uma paixão, né? Eu fiz porque não era nada do direito, enfim, eu fiz porque era minha paixão, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. E foi gostoso fazer o TCC, nem senti, a dissertação me doeu, porque é um trabalho, viu? Mas aí, enfim, tô com essa pesquisa, ela sempre me aviva, assim. Então, essas oportunidades de falar sobre ela é uma forma de lembrar o porquê que eu faço isso. Então, dando continuidade nas perguntas, eu gostaria de saber quão importante é para as pessoas LGBTQIAP+, terem o casamento civil assegurado, né? Porque em 2013 foi garantido pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu quero saber também como essa decisão afeta o ordenamento jurídico. Essa pergunta, ela acho que a gente precisa dar alguns passos atrás, lá no histórico do movimento, que claro que eu não vou conseguir abordar assim os detalhes disso, de todo o histórico do movimento, mas eu acho que a gente tem que dar uns passos para trás para a gente entender como o movimento, ele literalmente se movimenta nas instâncias, né? no jogo institucional de garantia de direitos. Então, quando a gente olha para a agenda de direitos do movimento e a forma de fazer política, as estratégias políticas do movimento, a gente vê que lá atrás o movimento então era chamado de MHB, que era o Movimento Homossexual Brasileiro. Ele começa ali com o grupo Somos, de afirmação homossexual, com o Lampião da Esquina, que foi o primeiro tabloide homossexual do Brasil, e eles faziam reuniões, encontros, sem o apoio do Estado. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi uma decisão que veio do Poder Judiciário. Mas como é que o movimento chegou no Poder Judiciário, né, para conquistar essa primeira decisão? Então, foi ali por volta dos anos 80, né, se eu não me engano, 1982, que com as primeiras vítimas do HIV aqui no Brasil e com essa eclosão da epidemia aqui no Brasil, que o Estado começou a se voltar para o movimento, né, que então era o MHB,
por conta dessa crise sanitária, né? Não era pelas questões, pela visibilidade, era por conta da crise sanitária. Isso começou lá na Secretaria de Saúde de São Paulo, começaram a fazer um diálogo ali com os principais nomes do movimento para saber que medidas tomar, né? E aí, com isso, o Estado começou a financiar os encontros, né? Que até então eram só sobre falar sobre AIDS, falar sobre HIV. E aí esses encontros começaram a acontecer e começaram a acontecer com uma certa frequência. E o que aconteceu com o movimento homossexual brasileiro? Ele foi se diversificando, ele foi se multiplicando dentro, por grupos que não se viam abrangidos pelas pautas de um movimento homossexual, que eram homens gays, enfim, cisgênero, né? Então, grupos como as lésbicas, feministas e travestis não se viam ali. Então, começou a diversificar esse movimento e elas começaram a criar grupos próprios. Um exemplo é o Astral, que é a Associação de Travestis e Liberados, que era do Rio de Janeiro, que era só de travesti. E aí o movimento ele começa a se transmutar de nome. Foi em uma das conferências que o movimento passou a ser GLBT. Não era como a gente conhece hoje em dia, né? GLBT, e depois com a primeira conferência oficial, em 2008, se eu não me engano, ou 2008 foi, só correção, o Brasil Sem Homofobia, foi depois do Brasil Sem Homofobia, na primeira conferência que o Estado e o movimento começaram a considerar o nome do movimento como LGBT por conta da opressão, não só da sexualidade, mas do gênero. Então, vocês vejam, antes do movimento que era pautado em só discutir sexualidade, que era liderado por homens homossexuais, começou a pautar o gênero também, enquanto uma categoria ali que regula os corpos, né? E aí botaram L na frente justamente para dar essa visibilidade às mulheres lésbicas que sofriam uma dupla opressão, vamos dizer assim, né? Sem ali colocar fator raça, fator classe, enfim, realmente ficou só naquela pauta de gênero e sexualidade, que é uma das questões do movimento também, né? De fazer essa sobreposição aí dos marcadores de diferença. E notem que o T continuou no fundo, né? Só aí a título ilustrativo. E aí esse movimento, ele começa... Essa demanda do casamento é muito antiga do movimento, né? Por quê? Porque é uma demanda voltada para a sexualidade. Então, ela já era pautada, enquanto MHB ainda era MHB, né? Porque era uma forma daquela sexualidade ser validada pelo Estado, ser enxergada pelo Estado, né? Enquanto aquelas vidas, elas podem existir em conjunto, né? O arranjo ali daquelas pessoas podem ser validados. E aí, essa pauta foi pautada no legislativo, e esses projetos de lei nunca foram para frente, até que em 2011, na verdade, 5 de maio de 2011, o STF ele proferiu uma decisão que levou muito em consideração a questão da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, princípio da felicidade, enfim, se utilizou da analogia mesmo para dizer que a Constituição Federal não proíbe, né? Então, e aí em 2013, o CNJ, a resolução acho que 175, se não me engano, porque quando bota número já me embaralho toda, que eu sou de humanas. Então, foi nessa resolução que o CNJ ele determinou, né, a conversão da união estável em casamento não poderia ser mais negada, né, nos cartórios. E essa decisão, essa enfim, possibilidade, né, porque quando a gente fala de vidas fora do padrão, a gente fala em possibilidade dessas vidas existirem, foi um marco paradigmático assim na história do movimento. Né? Muda todo o contexto ali, porque abre uma porta, escancara, na verdade, de como as decisões agora vão ser tomadas, porque se foi uma decisão do STF, todos os tribunais de justiça têm que seguir. Nenhum pode se negar, né? E outra questão é que essa decisão, ela foi
dada pelo judiciário, né? Então, acho que aqui cabe também a gente falar um pouquinho sobre essa questão da judicialização, né? Bem rapidamente, porque o judiciário, ele não é um órgão eleito pelo povo, né? O legislativo e o executivo são. Então, vocês vejam que essas pautas do movimento, elas não conseguem passar em órgãos eleitos pelo povo. Elas conseguem passar no judiciário como a única via possível. A única via possível. Porque no legislativo a gente tem a bancada evangélica, né, católica lá, que é ela que faz o discurso da ideologia de gênero, que não é nada mais para, enfim, inflar mesmo um pânico na sociedade, de ai meu Deus, vai acabar com a família, meus filhos vão virar tudo viado, enfim, faz esse medo, né? E fica cultuando essa cultura aí de violência e de apagamento de vivências não heterossexuais, né? E aí ela não passa pelo legislativo. Eu não vou nem falar do executivo, né? Porque, assim, peso morto, ultimamente. E aí essa decisão, ela se torna, assim, abertura. Então, a gente não pode dizer que a política de identidade, de afirmação de identidade do movimento, que é aquela que visa estabilizar o grupo, né, o movimento como um grupo homogêneo, para ser enxergado pelo Estado e assim conseguir direitos. A gente não pode negar a importância dessa política. Jamais. Jamais. Né? O que a gente pode é questionar algumas coisas, né? E que eu não vou deixar de plantar a sementinha da crítica aqui, porque eu acho que é muito importante para a gente continuar questionando, né? Continuar avançando nesse debate aí. Porque quando a gente fala sobre o casamento, a união estável, né, de pessoas não heterossexuais, a gente não pode ficar num 8 e 80, ou pode ou não pode. Não, a gente sempre vai pelo caminho do pode. Mas nesse caminho do pode a gente questiona. Sob que termos pode? Né? É qualquer união de pessoas que pode? Não. Essas pessoas, elas só podem ser reconhecidas enquanto uma união estável se elas seguirem os mesmos requisitos de uma união estável heterossexual. Convivência pública, notória, que é um grande problema para pessoas LGBT no Brasil, que vivem dentro do armário, por medo de serem violentadas, de perderem emprego, enfim, com vontade de fazer família, né? Enfim, tem todos os requisitos de uma família tradicional. E se não forem preenchidos esses requisitos, a união estável é negada, né? Então, a gente começa a pensar, será que o reconhecimento da união estável de pessoas não hétero, e que não faz mais do que obrigação, está mudando alguma coisa nesse discurso sobre possibilidades, né? Então, uma coisa que a Butler é assim, tipo estrela guia, sabe, para mim, assim, ela é meu principal referencial teórico sobre esses assuntos, e aí ela fala que a gente precisa questionar essa luta pelo matrimônio, porque ela deve incluir também a luta por outros arranjos. Porque se a gente for só lutar pelo matrimônio, vai criar aí mais uma categoria de arranjos, de relacionamentos que são legítimos e ilegítimos. Por exemplo, os solteiros, os divorciados, os não monogâmicos, né? O que a gente faz com esse povo? Quais são os direitos desse povo perante o Estado? Né? Se ele reconhece só um molde que é pré-estabelecido a formação daquilo. Então, vocês vejam como o direito está fazendo um caminho inverso aí. O direito, na verdade, ele deveria acompanhar as mudanças da sociedade, mas o que ele faz é colocar uma série de requisitos anteriores àquele relacionamento ali, e esse relacionamento tem que se encaixar. E se não se encaixar, você não é visto, você não tem direito, né? Então, é uma crítica que a gente precisa fazer sobre que moldes essas uniões estáveis estão sendo reconhecidas, né? O que é que a gente está deixando para trás nessa... É uma questão de questionar o amor romântico, de questionar o casamento? Não. É uma questão de questionar o porquê que outras formas de arranjo também não são reconhecidas tal qual o casamento, né? Por que a gente não tem essa abertura, né? E aí são esses pontos aí que eu coloco como questão mesmo, sempre que a gente fala sobre a união estável. É engraçado,
porque quando eu falava isso, você é contra a união estável de pessoas homossexuais? Eu falei, gente, jamais, pelo amor de Deus. Vocês não estão preparados para essa conversa, né? É sempre assim. Então, vamos... a questão aqui é que não é ser contra, né, casamento. Case se você quiser, se for isso que você quer, é isso. A questão é porque outros não são legitimados, né? Outros são vistos como sujo. Então, é por isso mesmo que foi criado o termo homoafetividade como uma forma de asepsia mesmo da sexualidade, né? Da homossexualidade. São aqueles casais que são brothers, sabe? Não se abraçam, não se beijam. Tô casando com meu amigo, enfim, esse tipo de coisa que é palatável para os olhos de uma sociedade heterossexista, né? Então, é uma forma mesmo de você limpar ali a sexualidade para que ela seja aceita, porque é aquele limite ali do pânico moral, né? Assim, ó, a gente vai dar uma esticadinha, mas a gente não vai demais, né? Porque toda decisão tem um backlash, né? O backlash é o efeito contrário, né? Que vem os setores conservadores, enfim. Então, é assim, ó, a gente vai até aqui, mas veja, a gente não está questionando nada do que você já tem. Eles vão ter, mas no mesmo molde, ninguém vai questionar, a instituição continua a mesma, sabe? É mais ou menos nessa ideia daí. Sem tirar, contudo, a grande importância que foi essa decisão, porque ela abriu as porteiras, assim, para as outras decisões que vieram do STF, as outras formas de interpretar, né? O que hoje a gente chama de direito das famílias, né? E não só direito de família. A gente fala de múltiplas configurações familiares hoje em dia, né? E a gente luta por isso. É um debate que tem sido cada vez mais alargado e aprofundado. Amiga, isso foi uma aula, pelo amor de Deus, o que é Meus isso? Que olhos estão resposta! brilhando. Então tá, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decretou a possibilidade de atos homofóbicos e transfóbicos serem punidos com base na lei de racismo, até que uma lei específica que trate sobre homofobia e transfobia seja elaborada pelo Congresso Nacional. A minha pergunta é, como é que essa decisão reverberou e se vai existir, de fato, alguma punição para esses crimes? Essa pergunta é o puro suco de polêmica. Puro suco de polêmica. Ó, gente, falando sério agora, né? Essa decisão, né, da criminalização da homotransfobia também, assim como o casamento, é uma demanda histórica do movimento, né? Uma demanda histórica, assim, a criminalização das discriminações motivadas por orientação sexual, identidade de gênero, inclusive foi objeto de um projeto de lei de 2006, né, que foi esse daí da criminalização da homofobia, não foi para frente, como sempre, mas o STF fez essa equiparação ao crime de racismo, né? E aí a gente entra em algumas questões, né? A primeira é sobre essa questão que muita gente fala que essa decisão é simbólica para o movimento, é simbólica num contexto autoritário que a gente está vivendo de novo, né? E aí eu anos atrás, quando isso ainda era discutido, e em 2009 também, quando isso saiu, eu concordei na época. Eu falei, é simbólico, né? O movimento precisa disso. Só que nesse mesmo ano, eu estava no mestrado. E eu fui completamente sugada assim, para o mundo da criminologia. E eu não consegui ver mais essa decisão com os mesmos olhos, porque são discussões muito profundas sobre isso que eu não vou conseguir, porque, enfim, vai além do que eu consigo falar sobre, mas alguns pontos aqui eu tenho que ressaltar, porque quando a gente fala sobre leis penais, né, e a gente coloca na conta do punitivismo, o que é que isso está fazendo em relação à política pública de prevenção, né? Até que ponto a gente não está falando de um movimento carcerário de direitos humanos, vamos falar assim, né? Isso me lembra muito a discussão sobre um feminismo carcerário, né? Que coloca a proteção desse grupo vulnerabilizado na conta do cárcere. Isso não resolve. Eu acho que a gente tem muita bagagem para saber que o sistema carcerário é um fracasso. O sistema carcerário não resolve segurança pública, o sistema carcerário
não pensa nas vítimas, o sistema carcerário não, enfim, não ressocializa, que é um grande mito, né? É uma máquina de moer gente, como diz a Vera Malaguti, uma criminóloga abolicionista que é referência, né, para esses estudos. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre criminalização, a gente sempre tem que olhar com muito cuidado, porque a criminalização, a gente dá mais munição a esse poder punitivo do Estado, a gente está dando um poder punitivo, mais munição, mais munição, poder punitivo, cortem isso, para se voltar para um grupo específico, que a gente sabe quem é, né? É a população preta periférica. São essas pessoas que estão no sistema carcerário, não são outras, né? Não é o branco de classe A, não é. Eles não estão lá. É só olhar as estatísticas. Infopem, Depem, tá aí para a gente ver quem é o perfil da população carcerária. E a gente sabe quais são as origens históricas do cárcere, né? Enfim, o processo da escravidão, a gente tem tudo isso hoje em dia vivendo assim sob os nossos olhos e a gente finge que não vê. E na verdade é isso. Então, tudo que versa sobre criminalização, a gente tem que dar 20 passos para trás antes da gente falar alguma coisa. Porque se vocês concordam que o sistema carcerário, a cultura punitivista, ela não está resolvendo problema social, ela não está pensando em política pública de prevenção, sabe? O que a gente vai fazer agora? Tá, a gente prendeu. Deixa eu desistir? Outros não vão fazer, né? O que a gente faz com isso? O quanto isso é simbólico num país que nós temos um presidente que faz chacota todo dia com essa população? O simbolismo está jogado no lixo. Não é nem simbólico. Então, assim, de fato, se vai haver alguma punição a esses crimes, eu desacredito. Eu desacredito. Só se voltar para a mesma população que já é alvo, né? São os indesejáveis da sociedade, são colocados lá naquela caçamba, que é o cárcere. Então, eu penso que se a gente olhar no último relatório do Transgender Europe, que foi um dado que eu peguei aqui, que inclusive está rolando pelo feed do Instagram, que a ANTRA está divulgando, outros PT estão divulgando, que o Brasil, esse ano, ele concentrou 41% dos assassinatos de pessoas trans. Estamos em 2021, 2 anos depois da decisão. No que é que isso reverberou? Sendo que 96% são travestis, sabe? Então, eu não sei dizer o que aconteceu aí com essas pessoas que mataram essas mulheres, né? Não sei. Aí, enfim, eu acho que é uma discussão que ela tem muitos pontos, né? Muitos pontos sensíveis, porque é uma pauta que é do movimento, que é histórica, que é muito pedida, mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto pesquisadora, eu, enquanto pessoa da sigla, eu desacredito disso. Não é o caminho que eu quero seguir, né? Tem muitas pessoas do movimento e que são pesquisadoras também, e são professoras, advogados, enfim, que sustentam um meio de campo aí, entre a criminalização e o abolicionismo, mas são divergentes, assim, são caminhos opostos, né? Eu não sei como é que a gente encontra uma ponte para falar sobre isso, né? Hoje, a minha opinião, né, o meu pensamento sobre a criminalização é esse. É claro que é uma pauta que eu tomo muito cuidado para falar, porque ela é muito sensível, né? A gente tem que saber bem o público para quem a gente está falando. É aquela coisa, né? Se for um público que for muito, muito a favor da criminalização, aí eu vou falar o contra. Se for um público que acha que, enfim, essa pauta é nem aí, eu vou falar um pouquinho também como essa população vulnerabilizada merece proteção, né?
E a gente aí vai na estratégia de ficar trafegando nessas relações de poder, porque eu não posso chegar para uma pessoa que é altamente a favor do cárcere e dizer, eu defendo isso daí, criminalizar isso daí, sem eu mostrar o